eu gostaria de continuar acompanhando toda a tônica do que o Espírito Santo tem falado com essa igreja. Aleluia. Acerca da nossa própria família, que é o maior patrimônio que Deus nos entregou, para que nós possamos cuidar dela. E para nós cuidarmos da nossa família, nós precisamos ter de Deus orientações. Precisamos seguir diretrizes, respeitar princípios. Precisamos acreditar no que Deus planejou para a nossa vida. Precisamos conhecer a lei do Senhor e pô-la em prática. Precisamos não omitir, os estatutos e mandamentos do Senhor para a igreja, inclusive para a nossa família, mesmo que eles não sirvam a Jesus. Nós não temos que impor a nossa fé em ninguém, mas nós devemos orientar a nossa casa para que dessa forma os nossos filhos e a nossa descendência possa servir ao Senhor. O interessante é que o texto está inserido dentro do tema que os irmãos escolheram para essa campanha. A leitura foi feita no livro de Josué, e Josué faz uma promessa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas pessoas traduzem esse texto dizendo que Deus é quem prometeu. Não foi Deus que prometeu, foi Josué que se comprometeu em servir a Deus juntamente com a sua família. Então pesava sobre os ombros de Josué a tarefa de ser o patriarca, o pai, o educador, o pedagogo, e da mãe, a orientadora, aquela que vai dar as instruções, a educação, que vai acompanhar o desenvolvimento da personalidade e do caráter dos seus filhos, para que a nossa família não seja atingida pelos conceitos distorcidos dessa sociedade corrompida. Portanto, eu quero fazer a leitura dessa noite, que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7. Vamos estar fazendo essa leitura? Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 7. Do 7 em diante, amém? Todos quanto contrário digam amém. Pode ficar de pé nesse momento, em reverência à palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firme o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, ou provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Inclina a cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez em reverência à tua palavra, eu me ponho, Deus, como porta-voz, instrumento teu, Deus, para a transmissão desta verdade, Pai eterno. Senhor, nos orienta, Deus amado, porque nós precisamos ouvir a sua voz, ó Deus, e precisamos receber a porção diária para que possamos prosseguir nesta jornada que estamos fazendo. Jesus amado, abre esses céus, ó Deus, porque eu tenho a certeza que tu não está ausente da sua igreja, tua cabeça. Os membros do corpo, ó Pai amado, estão ligados a esta igreja invisível, do qual o Senhor é o cabeça, é o comandante, do qual o Senhor é o orientador. Por isso, Santo Espírito de Deus, venha, Deus amado, tirar da nossa vida tudo aquilo, ó Deus, que
que não faz parte, Senhor, da natureza divina, e venha, Deus, jogar por terra, arrancando aquilo que está impregnado na nossa natureza humana. Senhor, toma nas tuas mãos, ó Deus eterno, glorifica o teu nome, exalta, Deus amado, e continua dando ao teu povo, ó Deus eterno, as suas bênçãos e vitórias. Te oramos assim, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Pode tomar assento. Glória a Deus. Irmãos, posso que o microfone ficar. Nós estamos num culto de libertação, né? Tratando de um tema sobre família. Eu acredito que nós temos uma grande preocupação em cuidar da nossa casa, das nossas vidas e dos nossos familiares. E sei que essa responsabilidade não pesa sobre Deus. Muitas pessoas erram quando pensam que Deus é responsável por cuidar da minha família. Deus é o responsável por derramar suas bênçãos sobre a nossa geração, por guardá-los, conforme diz a Bíblia. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. E aí nós tentamos se eximir da nossa responsabilidade de educar nossos filhos, como a própria Bíblia nos ensina no livro de Provérbios. Quando a Bíblia nos ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for velha não se desviará dele. O que acontece hoje é que quem educa os seus filhos é a televisão, são os desenhos animados, porque nós não temos tanta paciência, não queremos dedicar tempo aos filhos e aí colocamos diante da televisão, porque a televisão é o maior entretenimento. Ou hoje, né, o laptop, o PC, que é o computador, ou o tablet, ou o smartphone, ou o iPad, iPod, ou seja, nós fazemos uso da tecnologia e colocamos os nossos filhos, caso não tenha filho, você coloca o teu filho diante de uma tela e não sabe nem o que está, nem o que ele está tendo contato com o quê. E aí quem está definindo a personalidade do teu filho não é Cristo nem a palavra, e sim o Facebook, e sim a televisão. Eu não estou dizendo que nós não temos televisão, todo mundo hoje tem televisão, tem TV a cabo, mas nós precisamos dar um pouco mais de atenção, porque a tecnologia ela existe para facilitar tanto a informação e a comunicação, a interação, mas também pode servir para separar a família. Um livro escrito por uma mulher que é judia, no ano de 1945, falou acerca da internet, o que ela seria para o futuro da geração. Isso vem acontecendo hoje. A internet iria fazer com que pessoas viessem se conectar, pessoas de longe iriam se conectar, iriam ficar mais próximas, e as pessoas próximas ficariam mais distantes. Isso tem acontecido hoje. Os filhos estão hoje traçando o seu próprio caminho, os pais não sabem por qual caminho o filho anda, o que o seu filho tem feito, se ele vai ser crente ou não. Isso aí é uma coisa que vem de casa, a educação. Eu tenho que ensinar a criança, você tem que transmitir os valores eternos. Foi a ordem que Deus deu para Moisés, para que os pais ensinassem a seus filhos já a conhecer e respeitar as leis. Mas nós nos tornamos cúmplices quando nos eximimos dessa responsabilidade. E depois damos ao diabo um séquito nas mãos, como se o diabo tivesse o poder da manipulação, ele tem o poder da influência. Ele usa, através do sistema, ele usa uma influência forte dentro da sociedade para capturar a atenção e a mente das pessoas. E o que tem acontecido? O diabo encontrou dentro da tecnologia uma maneira e uma forma de destruir a nossa casa sem fazer força. Ele encontrou uma maneira de nos levar para mais longe da nossa própria família e da nossa própria casa. E aí às vezes nos eximimos porque achamos, o meu filho tem 15 anos, ele já sabe o que ele quer da vida. Eu digo para você que ele não sabe ainda porque ele não conhece a vida. Ele simplesmente pensa que sabe e conhece a vida. Adquirir conhecimento não é ter experiência com a vida. E na realidade, lá atrás, os jovens procuravam a orientação dos pais. Hoje não procura mais, porque cada um quer fazer aquilo que lhe dá na telha. E aí os pais, com medo de contrariar os seus filhos, eles se omitem em dizer a verdade. E aí, lamentavelmente, eu te digo que é nesse exato momento que você abre a maior porta para o diabo entre na tua casa e comece a fazer uma devastação. E aí depois nós queremos expulsar com jejum e oração, mas não é com jejum e oração que se expulsa o diabo, é se posicionando e fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a
Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele só vai sair da minha casa no dia que eu fechar a porta na cara dele. Dizer, aqui não tem mais espaço para você. Aqui não há mais lugar para você se fixar residência. Mas o maior problema, lamentavelmente, é que eu vejo pais crentes que os filhos têm 15 anos, não sabem nem o que quer. Aí fala assim, eu não namorar, vou namorar escondido. O problema é dele, que namora escondido. Mas se não tem responsabilidade para assumir um relacionamento sério, vai ter que esperar sim. E tem pais que quer amar mais do que Deus, ainda pede para namorar dormir em casa com a própria filha. Eu pergunto para você, Deus está se agradando disso? Tu já perguntou se o Espírito Santo está satisfeito com as tuas decisões? Tu não conhece a lei do Senhor? Tu não sabe que a tua casa é um local santo, é um local consagrado a Deus, que todas as bênçãos de objetos, patrimônio material que Deus tem te dado porque é uma promessa? E o que você tem feito com a vida que Deus te deu? Aí você pode me dizer assim, mas eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Sim, você é livre para fazer suas escolhas, mas eu quero te dizer que você é escravo das consequências delas. Então você hoje tem que compreender que tipo de escolha, que tipo de decisão tu está tomando hoje, porque vai ser o teu futuro de amanhã. Tu só vai colher amanhã o que você está plantando hoje. E lamentavelmente tem pessoas que abrem as portas demais, tem pais que fecham elas demais, outros abrem demais, não sabem ter um equilíbrio, uma certa dosagem, e aí quem vai tomando espaço é o diabo. É bem verdade que a mulher tem que usar todo o seu dote, habilidade e sabedoria para lidar com a cabeça de um adolescente. Porque na adolescência, o adolescente muda, ele já não é mais uma criança, ele não quer mais respeitar, ele não quer mais seguir regras, ele não quer mais seguir normas, padrões, ele não quer respeitar o horário de entrar em casa, era 10 horas, ele entra agora meia-noite, 1h, ele não quer respeitar. Só que os pais precisam pedir a Deus um pouco mais de entendimento e conhecimento para você lidar com o temperamento do seu filho, para você lidar com o temperamento da sua filha, para que você saiba lidar com essas questões que são adversas e que são preocupantes, e que machucam, e que entristecem, e que deixa pai e mãe completamente preocupado, conturbado. Você tem que ter uma certa sabedoria. Você não pode abrir a porta demais para que lá dentro da tua casa não se torne um lugar promíscuo, porque infelizmente eu penso, crente, que os filhos, a filha engravidou dentro de casa e não era casada, mas quem abriu a porta foi o diabo? Coisa nenhuma, não bota a culpa no diabo. Quem abriu a porta foi você. Quem abre a porta é o pai e a mãe. Aí depois fica, que tribulação é essa? Por que tudo isso? Aí vai questionar Deus, mas eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo, eu estou na minha oração, eu oro, eu faço tudo isso, mas eu não coloco a minha vida no altar de Deus, e não obedeço, e não respeito a palavra, e não quero entender que Deus não muda. Podem passar dos céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Eu tenho que entender que Deus é imutável. Imutabilidade é um atributo do caráter de Deus. O que Deus disse que é errado nunca vai ser certo. O diabo pode distorcer, o diabo pode tentar reduzir os padrões de Deus lá para baixo, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Tem que entender isso, tem que compreender. Aí nós ficamos um pouco assim preocupados, vou perder o meu filho para o mundo. Infelizmente, teu filho, quando você completar uma certa idade, você vai perder de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque ele tem a liberdade dele, vai viver a vida dele. Então não adianta você abrir a porta, escancarar para que ele entre, para que você não perca, porque é melhor que você perca o seu filho, porque ele vai ganhar o mundo sim, vai se casar e vai se desvencilhar de você, e um dia vai te dar tchau, do que você perder a comunhão com o seu Deus, do que você perder tudo aquilo que Deus tem te dado. Não é melhor? Agora tem pais que fecham tanto a porta que o filho também não quer conhecer nem a Deus. Por quê? Porque ele começa a traduzir que Deus é um ser tirano, é um ser muito grotesco, ele é duro demais, ele é implacável, ele é incompreensível, é um Deus que não entende a minha juventude. Porque seria muito fácil alguém que já de idade, ou eu com 36 anos, chegar para um jovem de 15 e ser incompreensível com a complexidade, com os conflitos existenciais na alma do jovem. Seria muito injusto, porque um dia eu sei o que eu senti. Então é muito injusto você tentar fechar a porta de uma só vez e falar assim, eu não quero saber, porque você já passou por essa fase. Mas tem que respeitar, porque quando você passou por ela, você sentiu a mesma coisa.
Você tem que aprender a considerar quando você passou, você tem. Então, como você passou por essa fase, tu tem que pegar a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua experiência de vida, e você precisa sentar com o teu filho e se mostrar-se amigo dele, não inimigo. Se mostrar amiga da sua filha, ao ponto do teu filho ter coragem de sentar contigo e falar: senta aí que eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo. E aí você não pode também se escandalizar: oh, meu Deus, não esperava que você faz. Sabe por quê? Porque o seu filho acaba tendo medo de abrir o coração para você. Aí vai abrir o coração para a pessoa errada, vai abrir o coração lá fora. Aí abre o coração para o homem que não deveria abrir, né? No caso da mulher. O jovem abre o coração, de repente, para o amigo. E aí você começa a perder o seu filho para o mundo, não porque o diabo tem força, e sim porque o diabo está tirando a tua habilidade, a tua capacidade de potência, o teu entendimento. E Deus te deu isso. Você precisa hoje começar a usar a habilidade que Deus te deu, porque quem vai ganhar a tua casa é você. É no joelho, é na oração, é no aconselhamento que você vai ganhar a sua casa. Se você agir diferente, você vai acabar perdendo, você vai se decepcionar, você vai se deprimir, você vai acabar questionando a Deus, você vai questionar: eu estou servindo a Jesus de 20 anos, eu não esperava por essa, eu vou chutar o pau da barraca. Aí começa a vir aquelas perguntinhas, aquelas incógnitas e os porquês. Mas se nós pararmos para analisar a Bíblia, quando Deus chamou Josué e como substituto de Moisés, no capítulo 1, ele fala: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta tu, passa esse Jordão, porque eu, Senhor, vou fazer este povo herdar a terra que jurei a vossos pais. Josué estava deprimido, Josué estava se sentindo vazio, porque havia perdido o seu líder. Só que Deus levanta ele agora para cumprir a promessa de levar o povo a conquistar os territórios que Deus havia prometido. Então Deus garante a Josué dizendo: vai, porque onde você colocar a planta dos seus pés, ali será abençoado. Josué, existe um versículo-chave no capítulo 1, que eu digo que esse versículo-chave que deu vitória a Josué e a nação. Eu digo que o livro de Josué é o livro das conquistas, porque existe uma chave nesse livro, e a chave está justamente no versículo 8. Não te apartes da tua boca o livro dessa lei. Não te apartes da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nele dia e noite, porque fazendo assim farás prosperar o teu caminho, a tua jornada, e então prudentemente conduzirá. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não te passe nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Deus dá garantia de que a presença dele iria na frente. Para quê, pastor? Para que eles viessem expulsar os inimigos do território, que eram gigantes, eram homens adestrados em batalhas na guerra. Israel era um povo nômade, não conhecia nenhuma estratégia militar, exceto Moisés e Josué, porque Moisés foi príncipe do Egito, ele tinha 11 faculdades, ele tinha 11 formação, e uma delas era, ele conhecia a estratégia militar. Josué, que era um homem de confiança dele, também conhecia, era um grande guerreiro. Então, ou seja, Deus, para dar vitória ao seu povo, levanta um homem, coloca ele à frente, mas a vitória da nação de Israel dependia deles serem submissos a essa liderança. Tu entende que quando você tenta fazer a tua jornada sozinho, você se perde no deserto? Você entende quando você tenta declarar autonomia e independência, pensando que você pode estar só, que é possível ser crente sozinho, que eu não preciso de pastor acima de mim, eu não preciso de liderança dizendo o que eu devo, o que eu não devo fazer. Quando você pensa dessa forma, você morre no deserto. Sabe por quê? O deserto é para os desobedientes e a terra prometida para quem te obedece. Tem muita gente que está morta dentro da igreja porque está num deserto que Deus colocou, porque ele não se inclina para a liderança de Moisés. Ele está lá no deserto e está morto porque ele não quer obedecer, ele não crê, ele é murmurador, ele reclama da terra, ele reclama de tudo, ele reclama da vida. Portanto, vai ficar no deserto durante 40 anos sem saber o porquê que está se passando tanto tempo e Deus não está fazendo absolutamente nada. Josué foi levantado para levar a nação a conquistar os territórios. A promessa de Deus é que cada pai de família viesse estabelecer a sua casa, viesse cuidar dos seus filhos e viesse ter a sua prosperidade. Mas tinha também uma condição: todas as bênçãos dentro da Bíblia são condicionais. Existe uma condição para que Deus possa me abençoar. A única coisa que Deus faz pela graça gratuita, e por meio da fé, a salvação que Ele estende ao homem, mas as bênçãos materiais, ela tem uma condição, irmãos.
E a condição é a obediência. Ele começa no capítulo 28 de Deuteronômio, todo mundo conhece, quase Tiago. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tiver o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, eu, Senhor teu Deus, vou te exaltar sobre todas as nações da terra. Eu vou fazer essas bênçãos todinha aqui, ó, que eu prometi a vocês, vir sobre vocês e alcançá-los quando vocês ouvirem a minha voz. Vocês vão ser abençoados ao entrar na cidade, ao sair. Eu vou abençoar o teu gado, a tua casa, a tua família. O inimigo vai vir por um caminho, mas por 7 vai ter que fugir. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu estou na frente. Eu sou o teu Deus. Aí ele promete que vai abrir o céu, vai dar chuva à terra, vai derramar o bom tesouro, vai abençoar o trabalho das mãos, vai colocar como cabeça, não como cauda, vou te colocar por cima, não por baixo. Quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus, há uma condição, eu tenho que ouvir, eu tenho que aceitar, eu tenho que me submeter e tenho que cumprir o mandamento do Senhor, eu tenho que honrar a sua lei, de como na baixúria. Essa é a condição. Mas aí Deus, sabendo que ele tirou do Egito, é o que acontece, o Egito é o mundo, Deus tira alguém do mundo, ele até te tira, ele te salva das garras de Faraó. As coisas, quando ele nos tira do mundo, o mundo, ele nos leva para o deserto. Foi o mesmo deserto que Israel passou, nós passamos. Ele tirou Israel do Egito e colocou Israel no deserto. E no capítulo 8 de Deuteronômio, ele fala: eu te levei para o deserto, te deixei você ter fome, permiti você sentir sede, só para revelar o que estava no teu coração. Você não estava disposto a me obedecer. Só para mostrar o porquê que você ainda não entrou na terra que eu te prometi. Porque teu coração não é reto diante de mim e tu não está disposto a fazer. Você não está disposto a fazer o que eu quero. E sim, você quer fazer o que você acha certo. É o que acontece conosco, porque aqui o nosso não é inimigo, a nossa natureza. Se você não tratar de crucificá-la, de negar a si mesmo, de pedir a Deus, crucifica esse meu eu, esse ego, né? Esse ego quer se gabar de muita coisa. Esse meu ego, vou botar assim o meu, porque eu também tenho, esse meu ego pode me levar a achar que sou melhor que você. Tem gente assim, que está viajando na ilusão de ser melhor que os outros. E porque prega muito, porque Deus usa, porque Deus faz, Deus pode usar muito, mas vai ser igualzinho a mim sempre. Deus pode usar muito, você nunca vai deixar, você nunca vai ser melhor que teu irmão. Porque existe dentro do ser humano um complexo de inferioridade em uns, e outros têm um complexo de superioridade. Ele se acha muito mais superior, ele se acha muito mais espiritual, e por esse motivo ele acaba sendo uma pessoa arrogante, uma pessoa metida, uma pessoa pretensiosa, uma pessoa orgulhosa, que na realidade você só conhece uma pessoa arrogante quando você convive com ela, porque o que falta no arrogante é ele entender um pouquinho que ele é cheio de fraqueza tanto quanto aquele que tem tantas fraquezas. Tem que aprender isso. Aí Deus, para levar o povo a entender o porquê que Deus coloca no deserto, eu te levei para o deserto, te deixei ter fome, te deixei ter sede, para revelar o que estava no teu coração, se vocês obedeceriam ou não os meus mandamentos. Deus queria que eles entendessem, se eles estavam dispostos a obedecer a lei do Senhor. Olha só, o segredo da nossa vitória é você obedecer aquilo que Deus tem te ensinado. O segredo de Deus abater os inimigos é você respeitar e obedecer aquilo que Deus tem te ensinado. Porque não adianta você tentar, eu sou crente, mas você caminha na igreja da forma como você quer. Você acaba fazendo aquilo que você julga ser certo. E na realidade, se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou convertido, se eu tenho comunhão com Deus, nós sabemos quando estamos errados. Por mais que você tente camuflar a tua consciência, por mais que você tente ignorar essa voz interior que fala com você, a consciência é a voz secreta da alma, que aprova ou reprova as nossas atitudes. Não adianta, porque quando você está errado, o próprio Espírito Santo comunica, ele fala com você que você está errado. Então o que acontece? Por que estamos no deserto? Por que Deus nos levou para o deserto? O que seria o deserto para Deus? A sala de aula, o lugar onde Deus quer nos educar. Porque eles saíram do Egito mal educados, saíram do Egito cheio de ranço, cheio de maus hábitos e maus costumes. Isso já foi percebido logo no primeiro momento que eles tiveram, que Moisés teve contato com a nação. Costumo dizer que Israel passou por 4 fases dentro do livro de Êxodo. A primeira foi quando eles descem, os filhos de Jacó descem para viver no Egito na cidade de Gósen. O
segundo momento é quando Deus levanta Moisés e manifesta os seus sinais e prodígios no Egito. O terceiro foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho. E o quarto período é quando Deus entrega a sua lei ao seu povo. Então, ou seja, houve fases e etapas diferentes na vida da nação israelita. E eu digo que os problemas de Moisés começaram quando atravessaram o Mar Vermelho. Porque até então o problema que a nação tinha era com o faraó. Atravessou o Mar Vermelho, os problemas agora da nação eram com Moisés. Porque como agora Moisés vai liderar uma nação que não está disposta a obedecer, que não está disposta a fazer tudo aquilo que ele está orientando. Se foi o próprio Deus quem levantou, quem libertou, eles viram, até porque eles conviveram com Moisés, eles viram as pragas, eles viram Moisés fazer sinais, e mesmo vendo tudo isso, no momento em que eles estavam na frente ali do Mar Vermelho, alguns incitaram a multidão para que eles viessem ficar contra Moisés. Tem sempre assim que é assim o estopim da desobediência e da divisão, para poder causar divisão dentro da igreja, para poder levantar pessoas contra a liderança. E aí Deus pega Moisés, não deu ouvido, mas foi clamar a Deus. Porque líder, quando as pessoas se levantam contra a nossa liderança, nós não vamos se dirigir às pessoas, nós vamos se dirigir a Deus, porque foi Ele que nos levantou. Então pode até falar assim, não, ele não vai conseguir não vai dar em nada não. Você pode até falar, mas foi Deus que levantou, Deus dá porque Ele garante. Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. Tá bom, então peraí, o Senhor falou, por que tu clamas a mim? Não é hora de orar não, é hora de você mostrar ação e mostrar que eu te chamei e que você tem autoridade. Estende o cajado sobre as águas, porque o Mar Vermelho vai ser aberto. O que aconteceu? O vento oriental soprou durante toda a madrugada, Israel atravessou o Mar Vermelho. O Senhor prendeu com a coluna de fogo os egípcios, permitiram eles entrarem para que eles morressem. Capítulo 15 é o cântico de Moisés. Deus matou o seu carro e seu cavaleiro para provar que é o Senhor que está na frente do seu povo. Ele chama, você pode até estar no deserto com o teu líder, mas fica tranquilo que o mar vai se abrir e você vai atravessar essa situação. E foi que disse que você está seguindo uma liderança espiritual e que você vai morrer no deserto. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde foi que algum dia você viu alguém seguir uma liderança que Deus levantou e que depois foi fracassado? A liderança na Bíblia até passou por períodos difíceis, por crises, irmãos, mas Deus virou o cativeiro da sua nação. Aleluia. Moisés teve problemas seríssimos com a nação de Israel. Seríssimos. E o maior problema é que a nação gostou muito de ver os milagres, gostou muito de usufruir das bênçãos, mas não gostava de ouvir a verdade dos mandamentos do Senhor. Não. Ninguém gosta de ouvir não, né? Então quando Deus pega lá, e eu falo que Deus pega o seu pensamento, escreve, imprime em tábuas de pedra e dá a Moisés, esse aqui é meu padrão moral do meu povo. Então, ensina, transmite. Aí está lá, não adorarás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não advérbio de negação. E aí agora a nação que estava acostumada a viver no Egito livre, assim, nunca ouviram não, eram escravos, mas estava acostumada a viver sem essas regras. Agora tem que se submeter à regra. É o que acontece com muita gente do mundo. Não estava acostumado a obedecer pai e mãe, agora vai querer obedecer o pastor. Daí tem um problema sério com o pastor. Não gostava de obedecer a pai e mãe, vai querer obedecer um líder da escola bíblica? Duvido, irmão. Aí é que está elas. Ele até se converteu a Jesus. Ele aceitou o sacrifício de Jesus para a salvação. Aceitou Jesus como Salvador, mas precisa crucificar o ego e aceitá-lo como Senhor. Aleluia! Enquanto você for Senhor de você, Jesus não é o teu Senhor, só foi teu Salvador. Jesus, olha só. Você pode conseguir entender essa equação. Quando a Bíblia fala de batismo nas águas e batismo no Espírito, o batismo nas águas prefigura o batismo em Cristo, que é o batismo no Espírito. Quando ele manda o homem se batizar, ele manda batismo, mas símbolo de sepultamento, não é verdade? De morte e sepultamento. Então quando a Bíblia fala de batismo, ele fala de se batizar é sepultar o nosso ego inferior no eu superior dele.
Ele fala, eu sou, então eu tenho que pegar o meu ego inferior e batizar no eu superior que é Cristo. O único que disse eu sou foi ele. Toda vez que o homem tenta dizer que é, ele peca. Que é isso, pastor? Te mostra que para Deus o eu sou é uma prevenção do ego contaminado pelo pecado. Tu quer ver? Lucas capítulo 18. Jesus cita uma parábola para aqueles que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O problema da hipersantidade ou da hiperreligiosidade leva a pessoa a se considerar superior aos outros, e ela perde aí. O fariseu religioso, aparentemente muito espiritualista, orou e disse assim: ó Senhor, graças te dou, porque o eu é fogo, mas o eu é o ego, é a manifestação do ego contaminado pelo pecado. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou a 10ª parte de tudo quanto possuo, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou a 10ª parte, eu não sou como esse pecador. O pecador não externou eu não, ele falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o pecador reconheceu o seu desmérito, reconheceu a sua falibilidade, a sua propensão e capacidade de pecar. Senhor, lembra-te de mim porque sou um pecador. Ele bateu admitindo: Senhor, lembra-te de mim porque sou um pecador. Jesus disse: foi esse que se humilhou, que desceu justificado, não aquele, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então pega o teu eu inferior e batiza hoje no eu superior que é Cristo. Aleluia! Para você estar batizado, subordinado a Cristo, que é o teu guia, o teu mestre, o teu pedagogo, o teu condutor. E é exatamente esse problema que Moisés teve. Para levar Moisés a se entregar as leis, quando Moisés foi buscar as leis, o povo já tinha se corrompido. Tem pessoas assim, acreditam na igreja, está no culto, ele é crente, se afastou um pouco do templo, ele já perdeu totalmente a identidade. Ele nunca teve identidade de crente, porque quem tem não perde, né? Você é o que é. Você é o que você é. E quando Moisés volta, estava todo mundo afastado de diabo, já estava lá com as suas festinhas cheias de orgia, praticando a idolatria. E aí Moisés chama quem estava do lado do Senhor: vem para cá, quem não está foi dizimado. A Bíblia diz que Deus abriu a terra se abriu, foi engolido com casa e tudo. Por quê? Porque provocaram a ira do Senhor. Deus, ele tem prazer na morte do ímpio? Não, ele tem prazer em destruir as pessoas de jeito nenhum. Deus é misericordioso, ele espera. Ele estende tanto a sua misericórdia, a sua longanimidade, que ele é tardio em graça de manifestar o seu juízo. Por isso que ele nos avisa, ele chama a nossa atenção, porque ele não quer ver a nossa desgraça, mesmo sabendo que estamos todos errados. Então ele nos dá diversas oportunidades. Deus nunca deixará de abrir portas, nos dando uma nova oportunidade. Nunca Deus fará isso. Mas Deus queria que a nação entendesse que para se usufruir do que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, eles precisavam obedecer à sua liderança. E aí eu vou dizer para os irmãos que obediência é a segunda conversão que o crente tem que ter. Ele se converte e aceita Cristo, depois tem que se converter à obediência, tem que aceitar obedecer. Porque obedecer, quem obedece é você, você tem que obedecer, que é uma decisão que você toma, se você vai obedecer ou se você vai desobedecer. Se você vê a jornada do povo de Israel no deserto, você vai ver que o povo murmurou por causa da seca, não havia água. Então Moisés foi, pegou a rocha para que ele bebesse água. Moisés orou e Deus falou assim: fique tranquilo, eu já tenho providenciado um alimento provisório para o deserto, o maná. Só que chegou um período que eles ficaram saturados de comer a mesma coisa. O cardápio não era variado, era o mesmo cardápio. Então Deus, ouvindo as murmurações do povo, chama Moisés para falar: Moisés, esse povo está enchendo minha paciência, eu estou com vontade de destruí-los. Aí Moisés foi quem rogou, porque o líder é assim. Mesmo que ele saiba que Deus vai destruir, ele não quer que destrua. Mesmo sabendo que a nação estava errada, Moisés começa a interceder em favor do seu povo. Porque os egípcios vão dizer que o Senhor os matou no deserto, porque tirou do Egito e não teve condições de introduzi-lo na terra que o Senhor prometeu. Então, Senhor, usa de misericórdia, não leve em consideração. Então Deus foi dando diversas oportunidades e chances para o seu povo. Mas Moisés, chegou um momento que Moisés chegou no seu limite, porque o fardo já estava pesado. E aí eu costumo selecionar um momento histórico na vida de Moisés. Foi quando, no capítulo acho que é 12 de Números, Moisés foi acusado pelos seus próprios irmãos
Moisés foi confrontado por Arão e Miriam por causa do seu casamento com a mulher coxita da cidade de Cush. O texto nem a história diz, mas nós entendemos, né, pela história, que nós conjecturamos e vemos, que se Moisés está com uma mulher, que a sua mulher, Zípora, esposa, havia morrido. Então ele contrai um novo casamento. E aí, por causa dessa mulher que era de pele negra, né, eles manifestaram um preconceito racial, foram racistas, né? Racismo é crime. E eles se manifestaram esse racismo. E eles se levantaram contra o casamento de Moisés. Aí Deus apareceu no meio da tenda e perguntou assim: quem são vocês? Para abrir a boca e falar assim como eu servo Moisés. Vocês não têm respeito e temor pela liderança que está à frente de vocês, não? Você não entendeu que se há profeta em Israel, eu a ele me manifesto em sonhos e visões, mas com Moisés não é assim, é com ele eu falo face a face, então cala tua boca e fica calado, então cala tua boca, está redondo demais. Tem momento na vida, irmãos, que nós somos povos. Quem era Arão? Sacerdotes. Quem era Miriam? Irmã íntima de Moisés. Compartilhava de um grau de parentesco, era irmã. Ou seja, deixa eu te ensinar uma coisa. Não é porque somos irmãos, temos intimidade com a liderança, não é porque você é irmão de sangue, é sacerdote, que você tem o direito de abrir a boca para falar qualquer coisa do teu filho. Não é porque você é sacerdote, prega, Deus fala contigo, que você tem direito de fazer suas especulações. Quer especular? Especule, mas especule para você e olha a Deus de cuidado com aquilo que você pensa. Porque Deus pode cobrar você e pode provar que você está completamente equivocado. Você pode estar fazendo um julgamento pautado na sua razão, nos seus princípios de julgamento, mas desconsiderando da forma como Deus tem avaliado. O que aconteceu com isso, irmãos? Miriam ficou leprosa durante 7 dias afastada da congregação. Se afastada da congregação de Israel, ela está excluída por 7 dias da comunhão. Sabe por quê? Porque abriu a boca para falar mal de Moisés. Então, cuidado, Miriam, quando abrir a boca para falar mal de Moisés, porque contra ela. A lepra na Bíblia é a manifestação, a materialização do pecado. É a manifestação do pecado. O leproso não podia viver entre a sociedade e os cidadãos. O leproso tinha que viver nas colônias de leprosos. E quando passava, tinha que ir com o sino e gritar leproso, porque ele não tinha autorização para viver em sociedade. Ele era um excluído da sociedade por causa da lepra, que era uma doença, hoje conhecida como a hanseníase, né? Ou seja, que não havia cura na época, mas a lepra era considerada pelos judeus como a manifestação do pecado. Miriam só ficou leprosa porque abriu a boca para falar da liderança de Moisés. Não entende a liderança? Ore para que Deus faça você entender, mas não fique com as suas especulações, que você pode contrair uma lepra. Você pode ficar doente a qualquer momento. Assim, por que vocês não é assim? Por quê? Por quê? E os porquê está aí? Porque você está falando demais. Porque ao invés de você orar, você perde o tempo falando aquilo que não devia. O deserto para Deus é uma escola de correção. Que isso, pastor? Quem leva o homem para o deserto é Deus, provar. O deserto na Bíblia, ele foi um lugar que Deus levou os patriarcas, levou os profetas, levou João Batista, levou Elias, levou o próprio Jesus para o deserto, que é a escola de correção e disciplina. Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo a cultura e a ciência dos egípcios. Depois passou 40 anos no deserto aprendendo a pastorear ovelhas e a se adaptar às condições do deserto. Se eu pegar na Bíblia deserto, é escola, é Deus que leva, está lá, Osés 2,14. Eu te levarei para o deserto e lhe falarei ao teu coração. Osés 13,5 diz que no deserto eu te conheci. Sabe o lugar onde você conhece a Deus de verdade? É no deserto da vida, nos desertos da vida. É a escola onde Deus corrige, disciplina, castiga. É o lugar onde pega o teu ego, joga lá no chão, te humilha e te ensina a lidar com o teu ego, fala assim, você não é nada. Ele permite as humilhações, as provações, as perdas. É o deserto que lapida o homem, tira esse excesso de orgulho, esse excesso do teu temperamento. Eu não estou me submeto, não consigo me sujeitar a ninguém. Tem pessoas que têm a capacidade de dizer assim, eu sou antissocial, eu sou assim mesmo, eu sou fechado. Tem problema que eu estou com raiva, não vontade de ajudar tudo. É verdade, todo mundo tem seu momento. Você tem que aprender a viver em sociedade e aprender a ter domínio e equilíbrio de si. O deserto na Bíblia foi usado por Deus para lapidar o seu povo, para tirar deles o hábito de pecar e cometer um pecado que desagradava tanto a Deus e que provocava a ira e o ciúme, a idolatria. A idolatria hoje, né, os católicos cultuam imagem, escultura,
reverenciam, mas infelizmente hoje está havendo existe idolatria dentro da própria igreja. Porque quando nós seguimos a homem, nós estamos idolatrando a quem, irmãos? A Cristo, ao homem. Tem pessoas que não seguem a Cristo, elas seguem a homens. E aí no Salmo 81, a Bíblia diz o seguinte, verso 8. Deus chama a atenção do seu povo no deserto e fala assim: ouve, povo meu, eu quero exortar vocês, ó Israel, se vocês me ouvissem, se vocês conseguissem me escutar. Não haja diante de Deus além, nem te prostre de Deus estranho. Ó, não te curve ante Deus estranho, porque eu sou o Senhor teu Deus, que fui lá, arranquei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Abre bem a tua boca e te encherei. Aí Deus vai dizer: mas o meu povo não quis escutar a minha voz, Israel não quis andar nos meus caminhos. Assim deixei andar na teimosia do seu coração e segui seus próprios conselhos. Muito cuidado, porque tem momentos que Deus fala e tem momentos que Deus faz silêncio e não fala mais nada. Tem momento que Deus adverte: enquanto eu estiver te chicoteando, chamando a tua atenção, dê muito glória a Deus, porque no dia que Deus fizer silêncio, você vai pedir para Ele falar contigo, mas não vai ouvir mais a voz. E por que isso acontece? Acontece porque nós às vezes rejeitamos a voz de Deus, e é um pecado terrível na igreja. Porque olha só, eu creio em ministério profético, sou pentecostal, eu creio nos dons espirituais. Antes de falar o que eu vou dizer, tem pessoas que o profeta bateu o pé, tem até mais credibilidade para a profecia do que para a própria palavra de Deus que é pregada na igreja. Se o profeta fala, mas o profeta disse, mas a Bíblia pode até não ser bíblica, mas o profeta diz, ele se apega à profecia como se ela fosse absoluta. Irmãos, a profecia do profeta erra, mas a profecia de Deus, a palavra não falha. Tem que aprender a honrar a palavra. Se o profeta diz, tem que haver cumprimento, porque a Bíblia diz. E vocês conhecerão se o profeta falou por parte de Deus, quando tal profecia se cumprir. Se não se cumprir, não foi Deus, mas o profeta falou loucamente, falou baseado na sua emoção e na sua ilusão. Está vendo o título que falou? Tem muita gente por aí assim, dessa forma. Ah, Deus mandou dizer isso para você. Tem gente que me pediu para ouvir sua profecia. E toma aí, vai. Tem gente que Deus coloca em determinados lugares. Olha que Deus mandou falar para você. Só que Deus está mandando falar para você nesse exato momento. Deus coloca em um lugar e você tem a pretensão de sair sem Deus mandar. Porque o profeta chegou para você e mandou você sair. Você não consultou a Bíblia e não perguntou para Deus se era para você fazer isso. Ou você não sabe que está cheio de falsos profetas espalhados pelo mundo hoje em dia. Inclusive aqueles que eu fico preocupado com aqueles que estão no monte e profetizam do dia à noite, não mandam nem uma Bíblia. Não gosta nem de uma escola bíblica de profeta. É pateta, não é um profeta, é um pateta. Fazendo papel de bobo. Porque se fosse profeta, gostariam da lei do Senhor. Deus levantou o profeta, levanta e ainda há profeta em Israel. Há profeta em Israel. Mas há muitos falsos profetas por aí também. Quando Deus levantou Jeremias, havia um montão, uma meia dúzia que profetizava o que a nação queria ouvir. E toma muito cuidado em dizer para a nação aquilo que Deus não está falando. Porque quando você vê o povo passando por dificuldade, o desejo de quem está profetizando é profetizar coisas boas. Não profetiza coisas boas, não profetiza a verdade, porque a verdade é suficiente para mudar a situação de vida do povo. Jeremias foi levantado por Deus e a mensagem dele era muito boa, não. Ezequiel, que era discípulo de Jeremias, também tinha uma incumbência, uma tarefa que não era muito boa: dizer a verdade para pessoas que não queriam ouvir. Então imagina você ter que falar a verdade para quem não quer ouvir. Ezequiel capítulo 2, na vocação, fala assim: filho do homem, quando tiver o que falarei contigo. E entrando em mim o Espírito do Senhor, ouviu o que falava comigo. Ele mandou Ezequiel se colocar de pé e falou: come esse rolo que te dou. Agora você vai à casa de Israel e diz para ele, porque eles são casa rebelde. Eu sei que você vai pregar, vai profetizar, vai falar, e eles não vão querer ouvir. Mas você não seja rebelde, abre a tua boca, profetiza a verdade, porque eles saberão que eu enviei um profeta para tratar com eles. Agora só esse povo está tudo como diamante, mas é o Senhor, vou lá e dar ele todinho. Quando levantou Jeremias, a mesma coisa. Capítulo 1, versículo: Jeremias, antes que te formasse no meio de uma terra, te conheci, antes que tu saísse da base, te santifiquei, e as nações te estabeleci por profeta. Jeremias tenta fugir da vocação, da chamada de Senhor. Eu não passo uma criança, eu não tenho nem eloquência, não
Eu vou profetizar contra os príncipes, contra a nação, contra o povo que está vivendo a idolatria. Ele falou, então eu vou profetizar contra eles. Capítulo 1, versículo de número 12, ele fala assim: eles que colocam na tua boca a minha palavra. Entenda a minha coisa, quem coloca a palavra na boca do profeta é Deus. Eles que colocam na tua boca as minhas palavras. E a palavra não era muito boa, porque ele fala sobre ações. Jeremias, o que você vê? Faz uma pergunta. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Assim começa a amendoeira. Está no tempo propício de dar o seu fruto, e ela se apressa em produzir, assim eu tenho pressa de anunciar a minha palavra. Jeremias, o que você vê? Na segunda visão, eu vejo uma panela fervendo, e de repente a panela virou. E você é porque do norte se derramará a ira de Deus, um juízo sobre a terra de Israel. Deus levanta Jeremias para entregar uma mensagem de juízo. Aí Deus, sabendo da árdua tarefa, fala assim: Jeremias, eu coloquei você por muro de ferro, como um muro de bronze e cidade de ferro. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Só quando Jeremias profetiza, no cativeiro, no capítulo 25, verso 11, de que a nação iria para servir a Nabucodonosor na Babilônia por 70 anos, como juízo e punição pelos pecados da idolatria, porque ele não havia se arrependido de tais pecados desde o Egito. A Bíblia diz que, no capítulo 28, que um falso profeta, o nome Ananias, se levantou e disse: assim o Senhor vai quebrar o jugo do pescoço da nação de Israel e vai dar livramento à nação. Jeremias saiu meio abatido porque ele havia profetizado que Deus havia punido, e o outro profeta profetizou que a nação queria ouvir. A nação deu ouvido para quem, irmão? Para Ananias, irmão. Porque todo mundo quer ouvir alguma coisa boa da parte de Deus, ninguém quer ouvir o mal, só aquilo que é bom. Aí ele falou assim: volta lá e diz para ele que ele vai morrer, porque ele profetizou não aquilo que eu mandei. Aí ele falou: eu não lhe dei ordem e não lhe revelei nada, mas ele profetizou por conta própria. Então diga que ele vai morrer. Passados 2 anos, ele foi morto por uma flecha. Ela lançaram uma flecha, ele morreu. Sabe por quê? Quando nós abrimos a boca para que ela receba a tua bênção, tem momento que não é de bênção que eu preciso, não. É de orientação para ela continuar na bênção. Deus não vai me abençoar nessa noite, não. Ele já me abençoou com toda a sorte de bênção. Mas eu preciso aprender a viver na bênção. Eu preciso aprender a cuidar das bênçãos que Deus me deu. Eu passo mal quando eu tenho que ser fazer, eu venho aqui buscar minha bênção. Parece que Deus é um feirante. Parece que Deus está trabalhando no balcão, a gente vem aqui para comprar alguma coisa, a gente cuida de Deus. Não, eu vim aqui para cultuar, para oferecer a Deus aquilo que Ele merece. Glória a Deus. Isso é bíblico. Efésios 1:3. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Agora, para que você possa se manter na bênção, para que você possa manter a sua casa na bênção, você precisa cumprir o seu papel. Você precisa cumprir o seu papel, porque Deus está guardando a sua casa e a sua família. É a promessa dele. A pergunta que eu faço: será que estamos sendo cúmplices de Deus? Ou estamos sendo cúmplices da nossa família porque estamos com medo de fazer o que devemos fazer como pai? A autoridade sobre os filhos não é do pastor, não. O pastor é pastor. Quem orienta a tua casa é você. Não adianta o pastor querer chegar e falar, porque como é que o pastor vai falar se o pai mesmo e a mãe se foge da responsabilidade e não fala? Então quem tem que começar a falar é você. Você tem que começar a interceder pela tua família e a transmitir aquilo que eles precisam ouvir. Para a gente finalizar, o deserto serviu para lapidar a nação de Israel, para tirar a idolatria do coração deles, para que eles pudessem ser introduzidos na terra que manda leite e mel. Mas aqueles que murmuraram nesse processo, nessa jornada, e acontece muitas das vezes com a gente, Israel ficou 40 anos no deserto, rodando, e a terra prometida ali no meio. Eles ficaram cansados, exaustos, ficaram deprimidos, porque andavam quilômetros e léguas e nunca chegavam ao destino tão esperado. Eu pergunto: Deus havia falhado ou o seu povo não estava preparado para adquirir as bênçãos? O povo não estava preparado para estar na bênção porque era infiel a Deus. E aí caminhavam. Tem pessoas assim, irmão, tem pessoas que caminham na igreja, caminham, a bênção está perto dela, mas ela não alcança porque ela é desobediente.
ela caminha quilômetros e léguas, e parece que a sua caminhada já está tão pesada que ela fala assim: eu já não aguento mais, estou cansado, espiritualmente ela está fadigada. Essa fadiga vem por causa do peso do pecado. O peso do pecado traz fadiga, como se você estivesse carregando. Como não? Você está carregando o fardo da sua culpa e da sua desobediência. Tenta caminhar com a multidão, para ver se você não vai se sentir cansado mais rápido. Porque você tem que suportar o peso do teu corpo e mais um sobrepeso das tuas costas. O pecado é o sobrepeso, é o peso da culpabilidade. Nós lemos em Hebreus capítulo 3, que nenhum de vós seja mau e infiel para ser apartado do Deus vivo e seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece. Uma pessoa que está no pecado, na desobediência, ela sempre se acha certa e ela não consegue entender que ela está errada. Ela não consegue aceitar que ela está errada. E é exatamente o que aconteceu com a nação. Caminhou. Quando Josué e Caleb foram levantados para espiar a terra e para trazer um relatório acerca de como era a terra, porque Moisés envia 12 espias, os 10 vieram trazendo um relatório completamente diferente do relatório de Josué e Caleb. Eles só contavam derrotas, dizia a nação, a terra é boa, mas há inimigos, é impossível entrar, eles são muito fortes, são grandes. E Josué e Caleb tiveram um espírito excelente e disseram assim: se o Senhor se agradar de nós iremos subir e possuir a terra. Aí ele vai e dá uma palavra motivadora para a nação: eia, subamos e possuamos a terra. Por quê, irmãos? Tem momento, com certeza, que você sempre vai ouvir o relatório dos 10. O relatório de 10 pessoas, às vezes, parece até que a voz da multidão é a voz de Deus. E às vezes tem pessoas como Josué e Caleb dentro da igreja. Elas têm uma visão otimista, elas são otimistas. Elas acreditam que mesmo a terra tendo tantos inimigos e aos olhos humanos pareça tão impossível, mesmo assim, se foi Deus que prometeu, nós vamos subir, nós vamos possuir. Eia, subamos e possuamos a terra. Aí Deus, vendo todo esse acontecimento, chama Moisés e diz mais uma vez que vai destruir a nação. Aí Deus roga mais uma vez, ele falou: não vou destruir não, mas aqueles que duvidaram da minha promessa, os murmuradores não vão entrar. De 20 anos para baixo, não, de 20 anos para cima, perdão, não vão entrar, vão morrer. Os corpos ficarão mortos no deserto. A soma de 23 mil mais 1.000 dá 24 mil. Morreram 24 mil no deserto, prostrados sem ver a terra prometida. Por que, pastor? Deixa eu poder fechar aquela chave. Porque que a nação morreu, os 24 mil morreram e não entraram. Mas Deus não tinha prometido? Mas não foi Deus que falhou, não. Foi a nação que não estava preparada para entrar, para possuir. Por quê? Porque eles foram incrédulos e desobedientes. Agora eu vou repetir a leitura que eu fiz no início. Hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provocaram a ira, viram as minhas obras por 40 anos. Por isso eu me indignei contra aquela geração e disse: esses aí sempre erram seus corações e não conheceram os meus caminhos. Por esse motivo eu não vou entrar no meu descanso. Tem pessoas que vivem perturbadas, cansadas. Esse cansaço quer dizer alguma coisa. Esse cansaço, essa fadiga, quer dizer alguma coisa. Não vou dizer que sempre que tu está cansado seja peso de pecado, porque é o momento que você está cansado, é deserto, é provação, mas a pessoa está sempre cansada, é um peso, irmão. E esse peso aí, na realidade, é desobediência. Por que desobediência? Porque quando você caminha na obediência, você até se cansa, mas você entra na terra prometida e você tem repouso, você descansa no Senhor. Porque Deus tem repouso para o seu povo. Agora, o cansaço da nação de Israel era o cansaço de tanto caminhar e não ver nada. E por que eles caminharam tanto sem ver nada? Porque não queriam obedecer. A chave daqui está assim, ó. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou? Por 40 anos não foram porventura com os que pecaram e cujos corpos caíram no deserto? 24 mil ficaram de fora. A minha pergunta: Deus tirou o povo do Egito, prometeu uma boa terra e não cumpriu a promessa? Cumpriu a promessa. Mas nós só vamos entrar na terra que Deus nos prometeu se nós formos obedientes a Deus e respeitarmos os seus mandamentos. Judas, versículo 5, ele fala assim: e tendo o Senhor tirado o povo do Egito, destruiu depois os que não creram. O que aconteceu no deserto? Foram incrédulos, temos aqui, ó, e desobedientes.
não acreditaram na promessa e não quiseram obedecer a Moisés. Quer entrar na terra prometida? Tem uma visão otimista. Quer entrar na terra que manda leite e mel, quer desfrutar do melhor? Fique debaixo da liderança, respeite os mandamentos e a lei do Senhor, porque a Bíblia diz em Provérbios: ame o mandamento e ele te honrará. Aleluia. Se você honrar a palavra, Deus vai te honrar. Está escrito em 1 Samuel que os que me honram, eu os honrarei. Os que me desprezam serão envelhecidos. Eu quero fechar com algo que eu comecei falando sobre família. Não me esqueci não. Eu vou fechar aqui em família. Às vezes as pessoas cometem o erro, mesmo sendo um sacerdote, uma sacerdotisa, mesmo sendo um cristão, comete o mesmo erro que ele cometia. Ele conhecia muito bem o histórico de vida de seus filhos e a vida dupla que eles levavam, como sacerdotes, levitas, no tabernáculo, e como prostitutos, vivendo a vida promíscua. Ele conhecia. E aí a nação reclamava e dizia para Eli: Eli, os teus filhos não seguem os teus caminhos nem o teu exemplo. Os teus filhos vivem violando a lei do Senhor, roubam as ofertas. Tudo que o povo traz para ser oferecido no altar, eles retêm parte do que é oferecido. Os teus filhos trazem prostitutas para se relacionar no próprio templo. Ele chegou a hora de você punir teus filhos. Sabe o que ele fez? Ele aparentemente chamou a atenção dos seus filhos, mas não lhe trouxe disciplina. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você pega o teu filho, pode ter a idade que for, ele tem que te respeitar como pai. Enquanto comer debaixo do teu teto e dormir ali, quem manda lá é você. Enquanto for você que for o provedor da casa, enquanto comer, beber ali, dormir, quem manda lá é você. Eu não tenho marido, mas o homem da casa também é você. Ah, meu filho pensa em levantar a mão para mim, deixa ele levantar. Deus vai abaixar a mão dele e vai botar ele no lugar dele. Porque ele, ao invés de repreender seus filhos, ele se omitiu, foi cúmplice dos seus filhos. Ao invés de exonerá-los do ministério, da disciplina e falar: está fora, está excluído, senta, vou corrigir vocês. Se vocês não receberam uma boa educação, ou se vocês receberam e não querem seguir, tudo bem, mas não vem fazer bagunça dentro da casa do Senhor. Bagunça tu faz lá fora, aqui no tabernáculo não, porque senão Deus vai consumir você. Ele ficou calado, foi cúmplice do pecado dos seus filhos. Agora eu falei para o irmão: também sabemos, mas não queremos falar nada. Não, eu tenho 18, tem 20 anos, enquanto comer debaixo do teu teto, tem que seguir a tua regra e dançar a tua música. Aí ele não tirou. A Bíblia diz que Deus ficou tão insatisfeito que Deus reprovou o ministério de Eli, levantando Samuel para substituí-lo, e nem a sua descendência herdou o ministério. Sabe por quê, irmãos? Se você quer que Deus honre a sua geração, honre a Deus hoje para ele honrar a tua geração. Aleluia. Se você quer que Deus ele chame a geração para servir o Senhor como você serve, honre ao Senhor em tudo. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para agradar a Deus em primeiro lugar, e não nossos filhos. Fomos chamados para ser educadores, para amá-los, orientá-los. Se eles seguem a educação, eles serão bem-sucedidos. Se eles não seguem, eles têm o livre-arbítrio de tomar suas vidas, sendo independentes, e de ter sua vida e viver a sua vida da forma como ele achar melhor, mas fora da tua casa. Porque se ele vive dentro da tua casa, ele tem que dançar conforme a tua regra. Sabe por quê? Eu vou dizer para os irmãos: a ordem de Deus foi essa para o povo israelita: não coloque coisas amaldiçoadas na tua casa para que não venha sobre ela a maldição. O diabo às vezes está entrando nem pela janela, pela porta da frente. A maldição vem, entra, coloca ali. Foi meu filho que colocou, é dele. E aqui, irmãos, teu filho tem que entender que da mesma forma como tu respeita ele como ímpio, ele tem que te respeitar como cristão.